Nenhum tutor gosta de saber que o seu pet vai ter que passar por uma cirurgia, não é verdade? E também tem aquele momento antes, né? O cuidado com o seu pet antes desse procedimento. E hoje a gente vai trazer aqui o Tiago Barnabé, que é veterinário. Tudo bem, Tiago? Da Clínica Ilse. Bom dia, feriadão, trabalhando. Eu sei que vocês trabalham sem folga lá. Seja bem-vindo. Obrigado. Tiago, esse momento antes da cirurgia, quando a gente fala cirurgia eletiva, são aquelas cirurgias que são agendadas, né, que não são de emergência. Castração, extração de tártaro também é cirurgia. Isso, exatamente. As principais que a gente faz lá na Clínica Veterinária Ilse são as castrações, tá? Tanto de macho, que chama orquiectomia, quanto a de fêmea, que é ovarioesterectomia, quanto a extração de tártaro, né, que é a limpeza do dente dos nossos cãezinhos. Então, são as eletivas, que é quando o tutor opta por fazer a cirurgia. Não é uma cirurgia de urgência ou que necessite ser feita para salvar a vida do paciente. Mas tem algum preparo? Vamos falar primeiro da castração. Tem algum preparo anterior lá em casa que o tutor tem que fazer? Sim, a castração, importante da gente fazer é a gente principalmente preparar o paciente, porque vai ser uma incisão de pele, então a pele ela é muito contaminada. Então a gente pede para o tutor dar um banho no paciente um dia antes, ou com o sabonete, o shampoo da preferência dele, ou também com um sabonete neutro, para a gente evitar assim, a sujidade na hora do procedimento cirúrgico, tá? Muito importante também o jejum. Então, como a gente faz jejum para exame de sangue, né? Tem muita gente que fala isso, o tutor fala, ai que dó, ele vai ficar com fome, mas assim, para a proteção do nosso pet, é importante como vai ser anestesiado, eles não ficam quietinhos iguais a gente, então tem que ser entubado. Para anestesia inalatória, que é uma das mais seguras, que é a que a gente usa lá na Clínica Ilse, é a anestesia inalatória, ela é a mais segura que tem no mercado, é a mesma que utiliza nos humanos. Então a gente precisa desse jejum para conseguir fazer a intubação do paciente, né? Para fazer a instilação do anestésico. De quantas horas? O jejum que a gente pede lá é de 8 horas. Então, tanto água quanto comida. A gente recebe o paciente umas 8 da manhã para fazer o procedimento. Então, a gente pede para o tutor à meia-noite, tira a água e tira o alimento do cãozinho. Aí ele fica preparado e não tem o risco dele regurgitar durante a sedação, porque a medicação às vezes causa náusea e ele vomitando, ele pode fazer uma pneumonia aspirativa. Então, para a proteção dele, a gente tem dó, né? Claro, tirar água e comida do nosso filhinho, mas é essencial, tem que fazer. Mas se é depois da meia-noite, até que Exato, não é tranquilo. E a gente falta, consegue né? também fazer jejum de 12 horas para exames de rotina, então é algo que não tem problema. E chegando lá na clínica, a gente coloca o paciente no soro, então a gente faz todo o aporte glicêmico para ele, então ele não fica hipoglicêmico, não tem chance de acontecer nenhum risco com o animal, tá? Isso vale para cão, para gato? Cão e gato a mesma coisa, a gente pede o mínimo 8 horas de jejum. Gato deve ser mais difícil, né, Tiago? Gato é mais complicado, o tutor cuidar dele, né? Mas tem que ter essa atenção especial para a proteção do próprio pet. E eles ficam internados? Não, a cirurgia eletiva ela é muito tranquila, assim, não pode esquecer que é um procedimento cirúrgico de qualquer jeito, então tem os riscos, né? Mas é um procedimento mais simples do que a gente faz uma cirurgia mais complexa, né? Então eles vão embora no mesmo dia, a gente recebe o paciente, finaliza o procedimento, eles têm um acompanhamento pré-operatório, transoperatório, então durante o procedimento por um anestesista veterinário e na recuperação, que é muito importante. Às vezes você fala, acabou a cirurgia, ele está livre do risco? Não, ele tem a recuperação anestésica ainda, que também é um risco. Certo. Então toda essa recuperação, ele é acompanhado por um anestesista e é liberado no mesmo dia de alta para casa. Eles recuperam muito mais rápido que a gente, parece que nem fez nada com o bichinho, ele está pleno para ir para casa, muito tranquilo. Reação a algum risco tem? Tem risco, como qualquer cirurgia, né? O risco maior é da parada cardiorrespiratória porque a gente deprime o sistema nervoso, deprime o sistema respiratório deles, né? Para eles não sentirem nada durante o procedimento. Então, é um procedimento completamente indolor. Então, o maior risco seria esse, tá? Mesmo na cirurgia eletiva. Então, a gente explica na consulta pré-operatória todos os riscos, então o tutor fica ciente dos riscos e do que pode acontecer com o animalzinho, mas a nossa equipe está preparada para reverter qualquer situação, temos as medicações, tudo certinho para a gente reverter qualquer intercorrência, mas os riscos sempre existem, mesmo numa cirurgia eletiva. Vamos falar um pouquinho da extração do tártaro, né? Isso. Que é uma outra cirurgia eletiva. E antes, em casa, qual é o preparo? A de tártaro, ela tem um preparo ainda mais especial do que a castração em si, tá? Além do jejum, e ele não precisa do banho, porque não tem incisão de pele, né? Só questão de boca.
mas ele tem a necessidade de uma profilaxia antes. Então, na consulta, a gente já pesa o animalzinho, já vê tudo certinho, qual vai ser a medicação que ele precisa. Por isso que é muito importante a avaliação do veterinário antes desse procedimento, tá? Como a boca deles é muito contaminada, a limpeza de tártaro a gente vai fazer uma quebra de todas as placas bacterianas que ficam grudadas. Então, como o próprio nome diz, são placas bacterianas. Então, é muita bactéria naquela boca. Então, antes do procedimento, eles têm que tomar 3 dias de antibiótico. A gente prescreve, então, a gente preconiza prescrever a clindamicina para fazer uma profilaxia mesmo. Então, a gente faz uma proteção desse pet para ele evitar que ele tenha essas bactérias da boca na corrente sanguínea dele. Então, a gente inicia o protocolo, mas, claro, cada caso é um caso. Então, tem veterinários que no pós da cirurgia também tem que continuar com esse antibiótico, mas a gente preconiza 3 dias antes do procedimento da limpeza iniciar esse antibiótico para a proteção do pet também. E daí, durante a cirurgia do tártaro, ele é anestesiado também? A mesma coisa, né? É uma limpeza muito parecida com a nossa, com aqueles motorzinhos e tudo, com pastinha também, faz polimento do dente. Mas diferente da gente, eles não entendem o que está acontecendo. Então você não pode falar para ele, fica de boca aberta que daqui a pouco acaba. Eles não ficam. Então a gente tem que fazer anestesia geral, é igual qualquer procedimento cirúrgico. Então ele é entubado, é com anestésico inalatório também, igual utilizado nos humanos. E todo o procedimento com ele é desacordado, né? Com ele anestesiado completamente. Tem alguma outra cirurgia eletiva, fora essas que a gente falou, que também necessita desse preparo anterior? Sim, todas as cirurgias precisam desses preparos, né? As eletivas que a gente tem, o carro-chefe mesmo na clínica Ilch são as eletivas de castração e a limpeza de tártaro, que é o que o pessoal mais procura ultimamente, né? Mas tem muitos, por exemplo, se o seu animalzinho tem aquelas verruguinhas, a gente faz um exame, ela é benigna, não é nada que sugere um tumor ou algo que a gente precise tirar para curar o paciente. Exatamente. Às vezes é uma cirurgia somente estética, também é considerada uma cirurgia eletiva, porque o tutor quer tirar aquela verruguinha porque às vezes incomoda ele. Entendi. Mas o pet às vezes não incomoda. Se não é uma verruguinha que esteja sangrando, ulcerada ou com algum problema, aí a retirada também é considerada eletiva. E aí tem todo aquele Preparo igual, né? A gente faz o jejum, o banho para evitar a pele. Aí lá, lógico, na clínica a gente faz a retirada dos pelos para evitar contaminação, a gente limpa novamente. Mas se o animal já vem com um preparo prévio, a segurança para ele é melhor. Tiago Barnabé, muito obrigada. Novinho veterinário trabalhando no feriado. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado. Um abraço pro Marcelo e pra Fernanda. Pode deixar. Tchau, tchau, gente. Bom dia.